Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Roberta Santana, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre falo é que tenha considerado que o texto vai na página, então que tenha deixado espaço para o texto. E o dela está certinho. A segunda coisa é que o esboço esteja bem nítido, limpo, que a gente consiga entender bem o que está acontecendo. E está perfeito, está bem clarinho, foi digitalizado, não é uma foto, não tem sombras aqui do lado, está ótimo. Sobre a composição, uma coisa que me chamou a atenção e que achei interessante é que os carros estão indo para a direita. Parece que eles estão convidando o leitor a virar a página e dar continuidade à leitura. O nosso sentido de leitura aqui, no Ocidente, é da esquerda para a direita. Então, por isso que a gente tem essa intenção já de virar a página. E a ilustração dela está exatamente convidando a isso. O circo vai ser montado e nós vamos passar para as próximas páginas, dando continuidade à leitura, como ela bem diz ali no texto dela. Sobre a cidade, também achei interessante que ela fez sobre um monte e todos os prédios parecidos, todos eles são assim similares, mais ou menos um retângulo com quadradinhos, 6 ou 4 janelas, os telhados são parecidos, não tem muita variedade visual. E eu fiquei até me perguntando, por que será que ela fez assim? É uma intenção dela? Mas ao mesmo tempo, o texto dela está falando que o circo está chegando, trazendo luzes e novidades, cores, formas, balões. Então, eu acho que o tipo de cidade que ela fez, assim, estático, mostra que a cidade está numa rotina, num tédio. E o circo veio para acabar com essa rotina, com esse tédio. Eu não sei se a ilustração vai ser escura, se aquela ali é uma lua ou se é um sol, mas a sensação é de que é noite e que todos estão dormindo. E o circo está chegando e vem para desequilibrar essa rotina. Como eu já disse, trazendo novidades, cores, emoção. Não sei se essa era a mensagem que ela queria passar, mas eu acho que dessa forma ela conseguiu. Só acho aqui que o monte está muito igual também. Acho que o montinho vir para cá e talvez esse vir assim vai trazer um pouquinho mais de naturalidade à ilustração. Sobre os personagens, não tem personagens humanos aqui nessa ilustração, pelo menos não visíveis. Então vamos considerar os carros, os caminhões, os veículos do circo. Ela não usou muito a perspectiva. É obrigatório? De jeito nenhum. Tem uma porção de ilustradores, inclusive premiados, que não usam nenhuma perspectiva. Porém, às vezes, a perspectiva se faz necessária para que a gente possa entender melhor como é um objeto na ilustração. Por exemplo, esse carro aqui, ele está numa posição que não está usando, por exemplo, o escorço. O que que é o escorço? Escorço é uma palavra que vem do italiano, scorcio. Escorciare é encurtar, que faz com que um objeto fique mais curto do que ele é realmente numa ilustração. É que nem numa foto, quando a gente vê uma pessoa deitada, ela parece mais curta do que na realidade ela é. E isso chama-se escorço ou scorcio. Na minha opinião, ela podia mudar a posição desse caminhão. Eu acho que ele não ficou muito fácil de entender. Ela pode colocar ele de lado, estacionado em algum outro lugar. E também, talvez, colocar um pouco mais de carros ou trailers, como ela fez aqui. Porque assim dá a sensação de abundância, de que vai ter muita programação do circo. Esse carro aqui, vou até ampliar para a gente dar uma olhadinha. Parece que ela uniu 2 carrinhos aqui. Aqui parece que tem um, esse tá aqui. Eu não consegui entender bem como ele é. Se ele é um trailer, se essa era a intenção dela, talvez ela tenha que colocar um pouco de alinhamento das rodas, para que a gente possa entender que é o mesmo. Porque deu a sensação que aqui é um carro e aqui é outro. E aqui não tem uma continuação assim do trailer. E talvez pudesse até colocar de uma forma que aparecesse a outra roda, para a gente entender, colocar talvez a roda um pouquinho mais para trás, ou se a roda não vai aparecer, fazer de uma forma que a gente consiga entender que tipo de carro é esse. Aqui também, essa perspectiva do caminhão talvez mostrasse um pouquinho mais do teto. Sugiro olhar algumas fotos da vida real para ver como são os caminhões, as posições, os detalhes, quais os elementos mais importantes. Inclusive, olhando imagens reais, pode dar outras ideias ainda que podem ser interessantes para incluir nessa ilustração. Por último, achei interessante também que ela colocou uma só árvore. Eu não sei qual foi a razão dela em colocar uma só árvore, talvez mostrar um lugar um pouco árido,
Mas poderia colocar talvez mais uma aqui para ela não ficar solitária, ou pode deixar essa aqui e aqui dar uma continuidade à montanha e talvez colocar mais umas arvorezinhas aqui também. Esse espaço também está vazio, acho que ela poderia aproveitar e também incluir o elemento em comum que a gente escolheu para todas as ilustrações. Não é obrigatório, mas acho que seria interessante e ela pode colocar de uma forma que não seja ele real, mas utilizando a imagem do animal em algum outro lugar. Quero agradecer a Roberta por ter enviado. Espero que os comentários tenham sido úteis e quero agradecer a você também que está assistindo. Obrigada e uma ilustrada semana.